Tudo bem com você? O podcast da Alesp hoje traz a presença do deputado estadual Simão Pedro, do PT. Obrigada, deputado. Obrigado a você, Renata, por me convidar novamente para vir aqui. Estou muito feliz, muito contente. Começando agora na rota de 2024. O que a gente tem de importante? Quais são os projetos que o senhor já está produzindo para apresentá-los em plenário? Sim. Então, Renata, eu, no final do ano, apresentei um projeto que incentiva a produção de compostagem no estado de São Paulo, ou seja, criar uma política pública de incentivar as prefeituras, as escolas, os hospitais, incentivar as pessoas, os municípios, né? Tem uma política aqui no estado, porque nós podemos, com o resto dos alimentos que nós produzimos, diminui o enterramento de resíduos e a gente pode recompor solo, fertilizar as hortas comunitárias, os jardins. Então, eu acredito que vai ser uma grande contribuição para o meio ambiente. Eu iniciei essa política aqui na Prefeitura de São Paulo, quando fui secretário na gestão Haddad, né, incentivando a compostagem doméstica, compostagem dos resíduos das feiras, criando os pátios de compostagem. Quero fazer isso no estado. Então, acabamos de apresentar, convidei alguns deputados para assinarem comigo também, né? E então a gente quer trabalhar muito esse tema da questão ambiental, né? A Frente Parlamentar do Ciclo de Alimentação Saudável deve estar fazendo atividades também para incentivar as hortas comunitárias, um debate com o ministro Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, as cozinhas comunitárias, com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Em março vou fazer uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social aqui na Assembleia para tratar desse tema. O tema dos idosos, né? Nós criamos um grupo aqui, chegamos a fazer um seminário de políticas públicas para as pessoas idosas, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e com o Ministério de Direitos Humanos, mas nós queremos envolver o MDS também. Estou pensando se lança uma frente parlamentar ou se a gente sugere, mais uma vez, criar uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos. Então, tentar avançar um pouco essa agenda de políticas para as pessoas idosas, porque é uma demanda que chegou muito forte, a população, a nossa população, nós mesmos estamos tendo uma longevidade muito maior nas nossas vidas, então demanda uma política de convivência, de saúde, né, de oportunidades, de trabalho e assim por diante. Então, quero ver se eu trabalho isso, quem sabe lá na frente a gente analisando se tem lacunas na legislação, quem sabe a gente possa propor, né? Mas eu estou também preparando um projeto de lei que recupere a ideia dos mutirões de autogestão para a produção habitacional. Isso parou no Estado. O Estado de São Paulo construiu muitas moradias no passado, aí recente, né, quando foi fundada a CDHU, fazer por mutirão. O Estado financia as entidades para elas próprias, num terreno que ela adquiriu ou num terreno que o Estado, a Prefeitura, né? E construímos muitas moradias na Grande São Paulo, no interior, mas isso parou, né? Hoje o governo do Estado só fala em fazer parceria público-privado, e isso é questionável, né? Pode ser que tenha uma certa agilidade aí, mas hoje nós temos entidades sociais construindo prédios de 18 andares, 14 andares, né, torres, aqui mesmo em São Paulo, aqui na capital, com elevador, com varanda, né, sai muito mais barato, sob controle da população, e é uma modalidade que eu quero incentivar, ver se o Estado recomece, refaça de novo essa trajetória de produção habitacional, porque a habitação explodiu, a crise, né? E o Estado precisa dar a resposta. Então, estou pensando que nesse semestre agora trabalhar esses temas. Depois tem eleições, né, municipais, acaba que a Assembleia fica mais paralisada, a nossa atenção toda vai ser para as eleições de vereadores, prefeitos. Então, acaba tomando um pouco de conta da nossa agenda, né, da agenda política. Bom, e como somos de uma bancada de oposição, continuar fiscalizando o governo do Estado, continuar lutando contra a privatização do metrô, da Sabesp, contra
da privatização, a continuidade da privatização da CPTM. Então, isso tudo está na nossa agenda para esse ano. Isso tudo chega aos senhores parlamentares através da população nas ruas? Sim, redes sociais, WhatsApp, né? Eu tenho a minha trajetória política é muito ligada aos movimentos sociais, né? Desde aqueles comunitários que vieram lá das comunidades de base aqui na Zona Leste, da onde eu militei sempre, né? Mas a minha relação com os movimentos de luta por moradia, a relação com os sindicatos, né, de funcionários, no caso dos metroviários, eu tenho uma relação muito boa com a direção dos ferroviários, né, com o Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp. Então, eles também preocupados, né, com o impacto disso no seu trabalho, na sua vida, sempre nos trazem informações, isso é muito importante, né? Mas o cidadão comum também nos procura com ideias, com projeto, né? Desde aquele que a gente pode ajudar a financiar e apoiar com uma emenda parlamentar, com algum recurso que a gente indica, mas também aqueles que trazem denúncias, né? Que a gente vai apurar, trabalhar e, se for o caso, levar para frente. Mas também trazem as demandas, né? Isso a gente encontra. Eu ando muito. O ano passado, Renata, de março a dezembro, eu visitei 62 municípios, né? Não passando, ou numa reunião, ou numa assembleia, ou numa audiência pública, Ouvindo, conversando. ou a convite de uma entidade social, do vereador. E aqui em São Paulo, eu acho que rodei muitos bairros da Zona Leste, Zona Sul, Zona Noroeste, né? Zona Sudeste. Na Grande São Paulo também fui em alguns municípios. Então, eu ando bastante, né? Eu procuro ficar sempre presente aqui nos momentos importantes, mas também aproveitar os momentos que não tem atividade aqui dentro e fim de semanas também e ir para a rua, né? Agora, deputado Simão Pedro, em ano eleitoral, o senhor pensa em se concentrar mais aqui na capital ou na região metropolitana, apoiando os candidatos do partido? Ou, o que o senhor está traçando de meta já para a eleição que ocorre daqui a 6 meses? Renata, não estava muito no meu script de atuação aqui, participar da coordenação da campanha do Guilherme Boulos, né? Mas como eu moro na capital, moro aqui há 50 anos, mais da metade dos meus votos vem daqui, então a gente tem uma responsabilidade grande também com a cidade, né? Trabalhei na gestão da Luísa Erundina, eu fui secretário na gestão do Haddad, os 4 anos. Eu fui um dos que propus o acordo político do Boulos não ser candidato a governador, apoiar o Fernando Haddad e agora a gente apoiá-lo para prefeito, né? Numa aliança PT-PSOL. Fui um daqueles fiadores e fui também defendi dentro do PT que esse acordo fosse cumprido. E ele me convidou para estar na coordenação da campanha, com atividade, né? Então eu cuido da agenda. Cuidei da agenda da Marta Suplicy em 2008, cuidei da agenda do Fernando Haddad em 2012 e agora voltei para essa tarefa. O pessoal falou, você já tem experiência, você conhece a cidade, conhece as lideranças, então facilita muito, né? Então acabei indo para lá para coordenar essa importante atividade, que é decidir aonde que ele vai, que hora que ele vai, com quem que ele vai falar, cuidar da parte do evento, se vai ter uma plenária, se vai ter uma reunião, ajudá-lo a preparar. O senhor é o dono da agenda. Não, temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe Mas hoje. O senhor que é o coordenador. Eu sou coordenador. O nosso modelo assim, é um coordenador do PT e um do PSOL, né? E PDT, PCdoB, Rede, então eles também indicam alguém. Então nós temos uma equipe, eu divido as tarefas e divido a função com a pessoa do PSOL, né? Que é o Luiz. O Luiz agora ficou adoentado, então teve que se afastar um pouco, né? É o Severino. Então o coordenador geral da campanha também é um deles, do PSOL, e um do PT. Programa de governo, também um deles e o nosso. Então a minha tarefa é cuidar da agenda, onde ele vai, com quem que ele fala, preparar, produzir, né? Então isso está me consumindo muito, não estava no meu script, né? Mas como a gente tem uma equipe grande, então distribuir as atividades e cuidar daquilo que pode dar algum problema para a agenda sair a melhor possível, né? Por exemplo, a Marta Suplicy, essa semana que passou,
ela iniciou a campanha indo num bairro, foi o A bairro de caminhada dela. Parelheiros. Então, ouvimos qual era a sugestão, o que, que ela queria ir ver ou rever em Parelheiros. Ela falou, eu queria ir lá na comunidade indígena Guarani para ver como é que está o Ceci. Eu quero andar no comércio, cumprimentar, ver os comerciantes. Eu quero plantar uma árvore, eu quero também encontrar militância. Então, a gente preparou essa agenda lá, né, com a nossa turma lá da região. A gente manda a gente ir na frente para ver percurso, quanto tempo demora. Então, tem toda uma engenharia aí para cuidar, né? Então, é uma tarefa gostosa, mas muito delicada, muito... E é a primeira vez que a gente faz uma campanha assim, PT-PSOL, né? Porque das outras vezes o PT tinha o seu candidato, a gente tratava com os nossos militantes, com os nossos dirigentes, mas agora é um pouco mais complexo, porque é uma aliança, uma frente já grande, né? Já nasceu grande. Então, é uma responsabilidade. Agora, eu tenho minhas responsabilidades também com candidaturas a prefeito, a vereador, em vários lugares do estado, no Vale do Ribeira. Porque você é de vereador também, né? Não só prefeito. Então, ou de vereador em várias cidades, né? As pessoas que estiveram conosco na eleição passada, a gente também tem incentivado, né? As pessoas, saia candidato, a gente vai aí, a gente dá uma força. Então, vou me concentrar então aqui na capital, mas sem deixar de dar toda a atenção e ter os cuidados com candidaturas na nossa chamada base eleitoral, onde eu tive mais votos, Vale do Ribeira, Mogiana, né? O Alto Tietê, aqui na Grande São Paulo. Então, vou ter que me desdobrar aí para isso. E tem o parlamento, né? Sim, não podemos descuidar aqui, né, da nossa presença aqui, né, pode reparar, eu sempre estou aqui no plenário, sou vice-líder da bancada também, sempre estou ajudando ali o nosso líder Paulo Fiorilo, quando ele não pode ir em tal lugar, a gente divide também, mas toda terça, quarta, quinta eu estou aqui, né, e segunda, final de tarde, sexta, na parte da manhã, e o restante do tempo quando não tem comissão, quando não tem atividade aqui, a gente vai a campo aí. Deputado, o que é esse projeto de lei que o senhor apresentou do Plano de Convivência Ética e Democrática nas escolas estaduais? Então, Renato, eu penso assim que a gente não deve dar atenção, vir aquela correria, todo mundo, né? Quando acontece um crime, quando acontece um acontecimento pesado, negativo, como, por exemplo, o aluno entrar com a arma na escola e matar um professor ou matar a professora, como aconteceu no Butantã. Os próprios colegas na questão do Entre bullying. eles. Então, assim, a violência na escola, infelizmente, a escola acaba refletindo também a violência da sociedade, né? São jovens, adolescentes que às vezes são cooptados por criminosos pela internet. Então, assim, cria-se aquela comoção quando o episódio acontece, sai aquela correria, mesmo na imprensa, fica aquela coisa da cobertura, o furo de reportagem, quem que era a pessoa, se ela tinha problema, mas passou uma semana, 10 dias, some, né? Então, assim, a escola é onde a nossa garotada fica a maior parte do dia, quase metade do dia. Ele cria relações, ele vai fazer tarefa escolar junto com outro colega, né? Ele forma as amizades pro resto da vida. Então é um ambiente muito importante da vida do ser humano, né? Que é a escola. E agora, as pessoas, você pensa uma cidade como São Paulo, né? De uma diversidade fenomenal, diversidade social, diversidade étnica, diversidade cultural. Então, a escola precisa ter um plano de como trabalhar essa questão da diversidade, como trabalhar a convivência entre os alunos, entre os professores, então não é assim algo que depende do diretor, depende do professor. Então, como é que a gente envolve os alunos para participar? Como é que a gente envolve a comunidade? Como é que a gente consegue identificar se um aluno está tendo um problema de comportamento, se ele tá muito quieto, se ele está, né? Os próprios alunos saberem identificar isso. Um processo depressivo. Pois é, então, o que a gente está propondo, como já fizeram algumas prefeituras, eu vi o exemplo de Poços de Caldas, né? Então, eu estudei muito esse assunto, eu não corri para apresentar o projeto de lei quando ocorreu
os episódios, né? Então eu falei, deixa eu escutar alguns especialistas, gente que eu conheço, que já foi diretor de escola, que é professor, que eu ouvi estudantes também para dizer, olha, escuta, como é que poderia ser uma escola com uma convivência assim que pudesse evitar esse problema? Então, aí eu falei, o projeto é esse, é um plano estruturado, né, planejado, toda a escola terá a obrigação de fazer, avaliar, né, e a ideia é melhorar o ambiente escolar para que seja aquele ambiente de aprendizado, né, de adquirir cultura, conhecimentos, mas também um espaço de crescimento, um espaço de socialização, um espaço das pessoas aprenderem a sair dali, respeitar os demais, e também assim, entender um pouco a sociedade, né? Humanizar, vamos dizer, né? Então, eu apresentei essa ideia, esse projeto, aí alguém lá da secretaria falou, mas isso aí já existe, né? Bom, existe um programa, mas às vezes tem um determinado governo que dá mais ênfase. Eu estou querendo transformar em lei para ser uma política pública, né? Para ser uma política de Estado, que toda escola estadual tenha esse plano. E pelo seu feeling, o senhor acha que o senhor vai conseguir ir aprovando nas comissões o projeto e levar a plenário? Sim. Aqui na Assembleia eu estranhei muito, assim, eu fiquei 10 anos, né? Um hiato, eu fui deputado de 2003 Por até 2 2013. mandatos, isso. 2 mandatos e meio, mas eu já tinha também sido assessor parlamentar aqui do atual ministro Paulo Teixeira nos anos 90, quando ele foi deputado estadual, então conheço bem a Assembleia. Mas fiquei 10 anos fora. Eu voltei aqui, eu senti assim, primeiro, a dificuldade de um deputado. Teve um ano que tinha uma organização que fiscaliza o parlamento, não sei se é de olho no parlamento, alguma coisa assim. E aí saiu um destaque uma vez, o deputado de oposição é um deputado que mais aprovou projeto de lei e é da oposição. Na verdade, eu tinha aprovado 3 projetos no ano. Então não tinha esse negócio, o deputado só aprova um projeto por ano. Poxa, o nosso papel aqui é votar leis, apresentar projetos de lei, aperfeiçoar as leis existentes. Então isso é da essência do nosso trabalho. Ah, não, mas o governador não quer ter desgaste de vetar o projeto. Ora, se o projeto é bom, por que ele vai vetar? Abre um debate, né? Então há uma restrição muito grande. Mas eu vou presidir a Comissão de Educação daqui a um ano, talvez já no final desse ano. Estou lá como suplente, né? E eu quero trabalhar esse tema na Comissão de Educação, mas também convencer os deputados que tem que aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Se ele está tecnicamente ok, vai para a educação, e depois vai para as finanças, depois vai para o plenário, né? Então, quero trabalhar muito, mas é convencimento, é diálogo, é conversa que a gente tem que ter no dia a dia aqui, né? Deputado, recentemente, nós tivemos mais uma manifestação aqui na Alesp envolvendo a questão da educação, o remanejamento de verbas da educação para a saúde. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o tema e de que quando o senhor acha que isso deve ser apresentado, deve ser votado, e o que a gente vai ter mais de embate daqui para frente? Se isso vai acontecer. Não, eu acho que vai ter embate sim, Renata. Por quê? Porque há um consenso na sociedade de que a qualidade da educação pública estadual é baixa. O próprio governador fez uma ironia recentemente, eu até fui à tribuna criticá-lo, porque ele falou, não, a gente sabe que o professor, que a estrutura tá ruim, mas o professor tem muito amor, né? Ele falou. Eu falei, não se brinca com essas coisas, né? Não se ironiza. Todo mundo sabe que falta mais investimento na educação, mas ocorre o seguinte, lá atrás, quando a gente saiu da ditadura, restabeleceu a democracia, os constituintes estaduais, e olha que a nossa Constituição foi feita com muita participação, né? Eles combinaram o seguinte, o Estado de São Paulo vai investir 30% do seu orçamento em educação, envolvendo aí as universidades, envolvendo o ensino técnico, tecnológico, envolvendo a educação básica. Isso tem sido usado de forma muito apertada, né? Agora, o governador Tarcísio, ele, no ano passado, quando ele entrou, ele mandou um projeto para mudar a Constituição. Ele quer diminuir de 30% para 25%, porque ele acha que está sobrando dinheiro na educação e está faltando em outras áreas.
A gente sabe que falta nas outras áreas, por exemplo, saúde. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai tirar dinheiro da educação básica, né? Então, vai prejudicar mais ainda. Nós temos 40 mil professores hoje que têm contratos precários com o Estado, não, tem concurso, mas não chama. Olha, esse ano, por exemplo, de 2023 para 2024, os professores categoria O, que são esses 40 mil que estão com contrato precário, eles ficaram no mínimo sem um mês sem salário, porque o contrato termina em final de novembro, final do ano letivo. Aí até ser recontratado de novo, e olha que ele não tem férias, não tem 13º. Então é uma precariedade. Segundo, é de reconhecimento que as escolas estaduais, do ponto de vista da estrutura, precisam melhorar. Eu mesmo visitei recentemente uma escola na Cidade Líder, é uma coisa assim, poxa, você olha e fala, como é que deixam chegar nessa situação, né? Então, ao invés de tirar dinheiro, nós precisamos colocar mais, mas se não der para colocar mais, administrar bem o que nós temos hoje. Agora, é uma insanidade essa PEC. Eu acho que os deputados aqui não vão permitir a aprovação dela, porque vai sobrar para a educação básica. As universidades não vão deixar mexer com o dinheiro delas. As universidades, as três, né? A USP, a Unicamp e a Unesp. Eu estava aqui em 2007, quando o Serra tentou, com vários decretos, tirar dinheiro da USP. Tá? Houve um movimento muito forte e tal, ele teve que recuar. O João Dória tentou fazer a mesma coisa, né? Agora o Tarcísio está querendo. Então as universidades, hoje elas já vivem com orçamento apertado, né? Então como é que elas não vão deixar mexer? Então vai sobrar para a educação técnica ou tecnológica, o sistema Paula Souza, né? As ETECs e FATECs, que também precisam de mais investimentos. Eu recentemente visitei uma escola técnica agrícola, que é um ETEC. O primeiro nome é Carolino, acho que Mota, lá em Espírito Santo do Pinhal. É uma escola que eu gosto, porque ela tem curso técnico acho em que café. É Cardeal Mota, não é? Carolino. Carolino. Que eu achei engraçado, porque Carolino normalmente é nome raro, né? Normalmente é Carolina. Mas a gente estava lá discutindo a precariedade, né, a necessidade de reformas dos prédios, que são prédios históricos, a necessidade de mais investimento. Então, não há que se falar em tirar dinheiro da educação, nós precisamos melhorar o que tem, buscar novas fontes de financiamento, de recurso. Então, assim, eu acho que essa PEC vai ser uma loucura. Por isso que o movimento estudantil já está sabendo que tem ameaça. O que os alunos hoje brigam? Para melhorar a permanência deles, a alimentação, né? Passou no vestibular, mas às vezes a família é pobre, está longe. Como é que ele sobrevive ali? Então tem que ter moradia, quando é o caso, tem que ter um bandejão, né? Ali, né? Com qualidade. De fim de semana também, é isso que então, eles falam. Então eles estão vendo que essa PEC vai piorar, vai dificultar mais ainda eles conquistarem essas pequenas melhorias nas suas condições de ensino. Então, eles estão protestando aqui corretamente. Por isso que nós apoiamos, achamos bacana quando a juventude tem consciência disso e vem protestar, vem conversar de forma democrática, né? De forma, protesto que eu estou dizendo, de forma pacífica e tal, né? Mas numa linha de convencimento, né? E nós estamos tentando segurar na Comissão de Constituição e Justiça para que essa PEC não avance. Agora, em relação a um prazo para votação, para apresentação, o senhor já ouve falar? Já se fala? Não, o governador Tarcísio deu uma entrevista aí na grande imprensa no começo do ano, dizendo que não vai mandar não vai querer aprovar projetos polêmicos esse ano, né? Mas eles estão aqui, a gente percebe que os deputados da base do governo estão forçando a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, eles querem ir preparando essa PEC, tramitando ela para que ela fique pronta para ser votada no plenário, e eles decidem em que momento. Então nós estamos atentos, mas eu acredito que o governador quer aprovar essa PEC esse ano. O senhor falou dessa questão desse projeto de lei que o senhor apresentou, acho que ao final do ano, sobre lixo orgânico e resíduos sólidos.
A pergunta que eu faço: quando o senhor esteve à frente da Secretaria Municipal de Serviços, há 12 anos, com o então prefeito, hoje ministro Fernando Haddad, o senhor foi responsável por toda essa área, que correspondia ao serviço funerário, a questão da coleta, a questão da iluminação pública. Sim. Como é que o senhor vê hoje a questão da coleta do lixo reciclado na maior cidade do país? Bom, houve, da minha gestão para cá, nós saímos em 2016, né? Houve um retrocesso. Primeiro, a primeira medida que o prefeito João Dória fez foi cortar os contratos com as cooperativas para que elas faziam a coleta seletiva nos distritos que não tinham coleta seletiva pela concessionária, né? Então, eu lembro que nós tínhamos, quando eu entrei, tinha uns 25 distritos de São Paulo. Distrito o que que é? Às vezes, vou te dar um exemplo, São Miguel Paulista. É um bairro grande na Zona Leste, mas são 3 distritos, né? Jardim Helena, Jacuí, então, e o centro São Miguel. Então, às vezes, você tinha coleta aqui em São Miguel, mas não tinha na Jacuí. Então, nós tínhamos 26 distritos sem coleta seletiva. Quando eu entrei, eu consegui ampliar a coleta seletiva para mais 11, mas aí, e os demais? Eu falei, vamos fazer com as cooperativas. Então, fomos capacitando as cooperativas, então a gente contratava a cooperativa e o resíduo que ela recolhesse ali naquela região, ela encaminhava para a sua cooperativa, né, para o seu galpão. Então, isso ele tirou, retrocedeu, ele não cresceu, ao contrário, né? Eu consegui tirar de 1%, chegamos a 5%. A nossa meta era 10, né? Mas tivemos muita dificuldade. Implantei centrais mecanizadas, ampliamos as cooperativas que faziam, que também participam da limpeza, né? Da coleta, tem o seu circuito de catar os resíduos. A gente fez muita coisa, né? Mas houve um retrocesso. E eu estou falando de resíduo seco, né? Tem um problema que são as empresas, né? A Lei O Nacional de Resíduos plástico, o Sólidos. isopor, o papel. Não, a garrafa PET, o Sim. papelão. Você vai comprar uma televisão hoje, você traz para casa uma caixa, isopor, plástico, tudo ali em cima, né? Aí você você vai no supermercado, você traz muito, você vai num shopping, né? Você carrega. Pode deixar, o meu celular que caiu aqui. Então, assim, tem muita embalagem. 70% do lixo seco é embalagem, né? Então, o que nós fizemos? Obrigado, Viana. Nós avançamos em fazer um plano, né, municipal, implantar centrais mecanizadas, implantar mais galpões para as cooperativas. Por exemplo, dentro do Mercadão Municipal, né, nós reformamos, ampliamos, melhoramos o espaço lá dos catadores, né? Ali também a produção de resíduos é muito grande. Então avançamos. E agora, o setor empresarial é que não coopera, eu acho, né? Um ou outro que patrocina uma cooperativa, que faz alguma ação. Eu vi, por exemplo, que a Ambev resolveu patrocinar o Carnaval de Rua em São Paulo esse ano e contratou cooperativas, fez um belo trabalho ali para criar bolsões ali para incentivando os catadores a buscar o plástico, a Mas latinha eu de não acho que cerveja, falta né? educação, faltam campanhas educativas de forma nacional nessa questão da reciclagem, porque eu não sei se jogar o copinho de iogurte, porque aí você fala assim, bom, mas eu vou ficar gastando água para lavar? Não, mas tem uma coisa, nós temos uma legislação muito boa, aprovada pelo Congresso Nacional, que tramitou e foi debatido durante 20 anos, que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Ela fala o seguinte: a questão dos resíduos tem 3 responsabilidades. Uma é do cidadão, ele tem que descartar os resíduos no lugar certo, se possível ele fazer a coleta seletiva, né, e tal, fazer a separação. Então o cidadão tem responsabilidade. O setor privado que produz o resíduo, a embalagem, as coisas, né? Então ele tem uma responsabilidade em recolher, chama logística reversa, né? É obrigatoriedade pela lei nacional. Então, como é que você obriga? O Estado pode fazer acordos setoriais, pode ter um acordo setorial com setores, por exemplo, lâmpadas, né? Aquelas embalagens de óleo que você põe no seu carro, né? Pneu, vai, né? O papelão. Então,
eletrônicos, né? Então você tinha que ter Para acordos produtos com cada setor para específicos. dizer, você está pondo isso na sociedade de consumo, então Tem que agora aquilo retirar. que você tem que retirar o restante. Então tem mil dificuldades aí, eles põem muito obstáculo. A Europa já avançou muito nisso, né? Agora vou dar um exemplo, a Coca-Cola. A Nestlé, né, essas grandes. Lá na Europa, eles pagam para os municípios para o município fazer o serviço que é deles. Isso poderia ser um bom caminho, né? Eu não vou fazer, não tenho condições, mas eu pago, eu transfiro ao município os recursos para o município fazer. Então, isso aí seria um bom caminho. Então, chama acordos setoriais, né? Ou acordos locais. O município também pode fazer. Eu avancei muito, por exemplo, na área de retalhos, nessa área de têxteis, né? Que a produção ali no Bom Retiro, no Brás, né? No Pari, é uma coisa de louco, assim. E assim, tinha uma ironia, né, do destino. O Brasil importa retalhos, né? E nós jogando no lixo, nos aterros, um monte de retalho. Então, procurei a Fiesp, o setor da indústria têxtil, passamos a conversar com aquelas indústrias lá e falamos, vamos montar uma cooperativa, vamos fazer a coleta para... Por exemplo, o retalho de jeans é muito procurado, né? Então, tem uma catação assim ali no Brás, mas a gente gastava assim um tempo enorme todo dia, e acho que continua assim, né? Eu até mudei o horário de coleta lá. Fora o que vai para o lixo, para o bueiro, para o lixo. Então, assim, então eu estava te falando, você estava falando da educação, então o setor empresarial tem responsabilidade. E o município, né? O município, ele tem o dever de organizar a coleta, organizar a destinação e tal, né? Então, o problema é que sobrecarrega muito o município, que ele tem que dar conta de tudo, gasta muito dinheiro nisso, contratos milionários, sempre tem escândalos, né, nessa área, né? E o cidadão, então, assim, é lógico. Eu, por exemplo, procurei fazer... Nós tínhamos 50 ecopontos, eu fiz 51 a mais, né? Era para ter 140, a cidade de São Paulo precisa ter 300. Então, a cidade tem que fazer ecopontos para o cidadão. Ele separou o lixo, o entulho, por exemplo. Onde eu vou levar? No ecoponto. Em vez de pagar alguém para jogar no córrego, sofá velho. Sofá velho, leva lá no ecoponto. Eu juntei um monte de jornal, leva lá no ecoponto. Lá no ecoponto vai ser dado a destinação correta. O que é reciclável vai para a cooperativa e o que é... Né? Eu cheguei a montar, inclusive, uma unidade para reciclar madeira, lá em Itaquera, com o Padre Rosalvino, né? Felizmente não levaram à frente, porque a reciclagem de madeira, a gente ia fabricar briquetes, que é uma espécie de lenha que você faz para churrasqueira, para um monte de coisa que a partir do... Até mesmo para ser utilizado na indústria de hoje em dia de mercado eletrônico para embalagem, né? Colocar na embalagem. Ela é picotada, então assim, tem mercado para isso. Então montamos lá uma cooperativa para trabalhar com isso, compramos equipamentos para ver se a gente conseguir evitar né? Então, essa educação, sim, precisa ter educação. Então, esse tema tem que ser trabalhado nas escolas, tem que ser trabalhado nos meios de comunicação, tem que ser trabalhado, mas a gente pode, por exemplo, eu fiz uma experiência com 11 escolas ali no Butantã para fazer compostagem. Então, a escola tem a hortinha, é uma coisa bacana, porque os alunos vão lá, plantam, né? Podem até colher e consumir é uma coisa educativa, bonita. Mas por que não pegar o resto, né? O que normalmente você vai jogar no lixo e ter ali uma composteira, uma minhoqueira que vai fazer a compostagem e você vai devolver, vai fertilizar, vai reforçar a terra. Então, é uma coisa circular. Então, a gente até criou uma cartilha para orientar as escolas sobre isso, né? Então, você tem razão, Renata. Tem que ter muita educação. Hoje as redes sociais podem cumprir muito esse papel, né? Aliás, eu exigi que as empresas de coleta utilizassem o 0,5% dos recursos que nós pagamos, que a prefeitura pagava e paga, para utilizar em educação ambiental, né? Em ações de educação ambiental. Então, nós criamos... Eu lembro que eu incentivei, cobrei para que pagar em emissoras de grande circulação é muito caro. Então eu falei, por que a gente não usa o Facebook, as redes sociais, o Instagram para divulgar casos bacanas, para chamar artistas, chamar personalidades que são influenciadoras para dizer como é que ela faz, como que deveria ser feito. Então isso
foi muito bacana. A gente chamou esse programa de SP Cidade Gentil. Faça uma gentileza com o teu vizinho, com o teu irmão, com a tua cidade, né, com o teu bairro, descartando corretamente. Então, assim, tem que ter muita educação mesmo. Tem que ter muita... Rapidamente, em relação à questão do serviço funerário, a gente sabe que é municipal. Quando o senhor esteve à frente da secretaria, o senhor era responsável pela área. O serviço municipal aqui na maior cidade do país, ele foi privatizado o ano passado e os preços subiram barbaramente, cerca de 500%. Há muita dificuldade na questão dos sepultamentos sociais. Por que que chegamos a isso? Renata, deixa eu te falar uma coisa. Quando se vende a privatização para melhorar? É o seguinte, o serviço funerário em São Paulo existe há mais de 150 anos e sempre foi um monopólio do município. Por quê? Porque tem coisas que têm a ver com saúde pública, informações estratégicas. Por que que morreu, está morrendo mais ali, né? Como que você lida com isso, como é que você trata, informações sobre as pessoas que estão enterradas, a memória. Então, a morte, ela não pode ser considerada uma mercadoria a ser vendida, comercializada, né? Eu me lembro de uma frase que me assustou quando o Dória ganhou a eleição e já propôs de cara fazer a privatização do serviço funerário. Ele falou: a morte é uma coisa que pode dar lucro para as empresas, né? Então, eu achei aquilo um horror, um desconhecimento total, mas na visão dele, política pública é oportunidade de negócios e preferência para os seus amigos, né? Em todo caso, a outra coisa, quando você tem uma outra coisa que é ideológica na nossa sociedade, que aquela ideia que o que é privado é melhor do que o público. Então, o público é ruim, tem corrupção, o serviço mal prestado, não sei o quê. Então, é melhor privatizar, porque o privatizado funciona melhor. Isso é uma falácia, né? É uma coisa que o mercado, principalmente nesse momento de supremacia do neoliberalismo e tal, né? Que o Estado não presta, tem que se acabar e tudo é o privado. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei o serviço funerário. De fato, tínhamos muitos problemas. O governo ia criando políticas tipo a pessoa pobre, muito pobre, a morte pode surpreender, né? Pode ser um acidente, pode ser, né? E às vezes pega a família despreparada. Então, a prefeitura criou, os munícipes, os legisladores criaram uma legislação que a família pobre, o governo cobre ali os custos do enterro, da homenagem, né? De forma mais simples, o caixão um pouco mais simples, não vai ter aquele tempo para o velório, né? E tudo mais. E também quem é doador de órgãos. Poxa, uma coisa bacana. Vamos incentivar a doação de órgãos, então se você doar seus órgãos quando você morrer, Custeia o sepultamento. a prefeitura custeia ali para a família o seu sepultamento. Só que isso tem custo, né? A ideia do serviço funerário, como uma autarquia que ela era que ela é autossuficiente. Então você cobra a taxa de sepultamento, você cobra a taxa aqui e lá, de forma correta, justa, um preço para custear aquele serviço, certo? Não tem sentido toda a sociedade pagar, né? Então, a prefeitura cobre naquelas situações solidárias, né? Mas quando aí, ele não pode ter déficit. Então, você tem que cobrar uma taxa dos serviços que cubra aquelas despesas, tá certo? Então, não pode ter lucro. Para que você vai querer ter lucro no serviço Que esse funerário? aumento, né? Então, assim, não tem sentido. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o serviço funerário com déficit, tem um orçamento de uns 150 milhões, estou falando da minha época, né, 10 anos atrás. E você tinha um déficit de 15. Por quê? Porque o governo não passava para o serviço funerário a cobertura daquelas políticas, né, da gratuidade naquelas situações. Então, sempre o serviço funerário estava apertado. Então, nós refizemos todos os preços, ajustamos, criamos novas situações. Passei a cobrir anualmente, não o passado, mas então, nos 4 anos que eu fui secretário, eu repassei para o serviço funerário os valores né?
fomos acertando, reformando, combatendo as empresas clandestinas que entram em São Paulo e ficam disputando com o serviço funerário e sepultamento, seja nos hospitais, seja na porta do IML e tal, né? A gente chama dos papa-defuntos, né? Que são empresas de fora de São Paulo que vêm para cá Sim. e fica ali, né? Então, assim, o que acontecia? Então, isso também... você tirava do serviço funerário... Então, nós combatemos muito isso. E ao final de 2016, está testado pelo Tribunal de Contas, eu deixei o serviço funerário com superávit de 3 milhões. O que nós fizemos? Nós reformamos todos os velórios, todas as agências, comprei aqueles tratores, microtratores para... Você viu que eles foram muito utilizados na época do Covid, né? Nós compramos novos carros, então assim, nós demos uma bela modernizada, transformei o cemitério da Consolação em museu a céu aberto, atividades culturais, levamos os corais do Teatro Municipal, da Guarda Civil para ir lá. E aí agora entrega para a iniciativa privada. Aí chegou, então o que eles fazem? Abandona tudo isso, deixa precarizar e para dizer se é mais fácil. Aí vendeu. O que aconteceu? As empresas, as 6 empresas, né, 4 que compraram, que ficaram, né, elas não fizeram os investimentos que tinham que fazer, encareceram em 600% todas as taxas, estão numa disputa entre elas, assim, uma coisa terrível, né, para disputar quem que vai fazer o velório aqui. Então, assim, o cidadão não está conseguindo fazer o serviço gratuito quando, né, eles estão exigindo 1000 documentos, atestado de pobreza, inscrição no Cade Único. Então, na hora ali, é aquela coisa... E aí... né? E os preços explodiram, e o serviço não melhorou, em muitos lugares piorou, né? Em termos de limpeza, em termos de... Então, assim, o que mostra que nem tudo que vai... A gente tem outros exemplos, né? CPTM, aqui a linha 8 e 9, piorou o serviço depois que foi privatizado. Então, eu acho uma pena, né? Acho que a gente devia reverter essa situação, porque o serviço é aquele momento que a família precisa de amparo, né? Que precisa de apoio, e não ser explorada ali pela voracidade dos agentes que querem vender serviços mais caros, né? Deputado Simão Pedro, assunto aqui não falta para a gente bater papo aqui no podcast da Lespe. Eu sou apaixonado por esse tema, né? A gente fala com paixão porque foi muito intenso, né? E esse ano o senhor vai voltar aqui novamente, porque além de parlamentar, o senhor também é coordenador da campanha municipal pelo PT para a eleição de Guilherme Boulos. Gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu que te agradeço, Renata. Passou rápido, né? Mas muito obrigado, viu? Eu aprendi muito nessa experiência. É uma experiência que eu acho que eu já dei minha contribuição para São Paulo. Eu tinha São Paulo me acolheu, sou paranaense, né? Acolheu eu, minha família, então eu tinha vontade de devolver para São Paulo um pouco de serviço, né? E acho que eu cumpri isso e estou feliz em estar aqui na Assembleia, de volta. É uma atividade muito pesada, difícil, mas eu gosto e quando você gosta daquilo que você faz, o desempenho acho que sai Uma pergunta melhor, rapidinha, né? O senhor pensa em deixar trocar o Ibirapuera pela prefeitura com a vitória do candidato? Primeiro, nós temos uma luta imensa, um caminho muito longe para ganhar. Eu quero que o Guilherme Boulos ganhe, porque acho que São Paulo merece ter uma gestão assim, de pessoas que se dedicam a fundo, né, para resolver os problemas. Eu acho que o Guilherme está preparado com a experiência da Marta ao lado, né? Mas o seu eleitorado vai gostar? Não, eu não tenho assim, eu fui eleito para ser deputado, estou cumprindo lá um papel político, que eu acho que é meu dever ajudar, mas eu pretendo cumprir o meu mandato até o final e cumprir aquelas metas, objetivos que eu estabeleci, de lutas, de conquistas, que eu tenho muita coisa também fora isso, né? Ter que acompanhar as políticas do governo federal em São Paulo, implantar institutos federais, a Universidade Federal na Zona Leste, muitos projetos de desenvolvimento regional que eu quero acompanhar, que eu gosto também, né? Então eu pretendo ficar até o final Mas eu quero que o Guilherme Boulos ganhe a eleição, e se eu puder ajudá-lo indiretamente, eu vou ajudar. Deputado Simão Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Lespe. Obrigado, Renata. Estou à disposição. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Você nos acompanha sempre diariamente às 8 da noite na Rede Alesp e também nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Até mais. Tchau.